Ministério Almas que Clamam. Apoio Cultural Igreja Vida com Cristo. Participe de nossas programações. Segunda-feira, culto de intercessão às 20 horas. Quinta-feira, culto da vitória às 20 horas. Domingo, Manhã com Deus às 9 horas. E à noite, culto de celebração às 19 horas. Igreja Vida com Cristo. Rua Manuel Libânio da Silva, Lorena Parque. Pastor Presidente Wagner Silva. Olá, queridos, boa tarde. Meu nome é Leandro Rocha. Estamos iniciando hoje o nosso programa Almas que Clamam. Você que está nos acompanhando na sua residência, no seu trabalho, aonde você estiver, aonde a nossa voz estiver alcançando, que o Senhor possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família, que a graça de Deus possa estar entrando dentro do seu lar, que a graça de Deus possa estar entrando agora no seu coração, aonde você estiver, saiba que Deus está olhando por você. E esse nosso primeiro programa é um programa de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós termos chegado até aqui, Hoje estamos aqui diante de você, você está aí na sua residência, nós estamos aqui falando do nome de Jesus, falando de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então esse programa de hoje é um programa de gratidão a Deus. Olá, querido, boa tarde. Eu sou Leandro Rocha, do Ministério Almas que Clamam. Estamos aqui mais uma vez no ar, com o nosso programa, levando uma palavra de bênção ao seu lar, levando uma palavra de bênção para a sua casa, para a sua família. E hoje nós estamos aqui com meu amigo, Pastor Francisco, missionário das nações, um homem que tem pregado a palavra do Senhor nos 4 cantos dessa terra, que tem levado o nome de Cristo a todos os povos, línguas e nações. E hoje eu convidei ele para estar aqui conosco, para poder compartilhar um pouco dessa experiência que ele tem vivido no campo missionário. Por isso que o nome do nosso programa é Ministério Almas que Clamam. Nós estamos aqui para ser porta-voz das almas que estão perdidas, daqueles que precisam ouvir o nome de Jesus. Nós convidamos o nosso amigo para estar aqui conosco. Seja bem-vindo, missionário. Que Deus possa te usar aqui para ser porta-voz desse evangelho genuíno ao qual Jesus pregou e que nós precisamos restaurar, vivenciar esse evangelho nos nossos dias de hoje. Seja bem-vindo à paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Leandro, obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de poder contribuir com essa necessidade tão grande que é de pregar o evangelho aonde não é conhecido. Muito obrigado pela oportunidade de vir e poder ajudar nesse programa. Amém. Queridos, eu estou com um texto bíblico aqui que eu quero compartilhar aqui com o missionário, que é um texto bíblico que tem falado muito ao meu coração. Eu creio que esse texto bíblico vai falar bastante ao seu coração, assim como tem falado ao meu. E eu quero compartilhar aqui com o missionário esse texto bíblico, que certamente vai ser bênção para a tua vida. Você que é pastor, você que é líder de alguma igreja, você que é membro, saiba que Jesus deixou uma ordem para nós. Deus, através de Jesus, determinou algo para nós. E Lucas relatou muito bem a respeito do que Jesus nos ensinou. Eu quero compartilhar com o missionário a respeito desse texto bíblico, para que ele fale na prática aquilo que ele tem vivenciado e aquilo que ele já vivenciou com base nesse texto bíblico aqui. Diz assim lá em Lucas capítulo 24, do versículo 46 ao 49. Ele afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Jesus está falando de um poder que vai vir do alto. Mas para que esse poder? Qual é o propósito desse poder que Jesus nos prometeu que nós, os seus discípulos e nós, seríamos revestidos desse poder?
é com base nesse texto bíblico que eu quero conversar aqui junto com meu amigo, pastor Francisco, para que ele possa compartilhar conosco a respeito desse texto bíblico. E eu tenho uma pergunta para fazer para o pastor Francisco aqui, já para a gente já dar início ao nosso bate-papo. Em relação à igreja brasileira, com relação à igreja no Brasil, como os países lá fora, né, no caso o senhor estava fazendo missões na Venezuela, e ali da Venezuela o senhor pôde assistir alguns países que têm vivenciado o cristianismo, né, a divulgação do evangelho. Como os países lá fora, o senhor pode falar com base na Venezuela, qual é a expectativa deles com relação ao Brasil, à igreja evangélica no Brasil? Esses dias eu 2 meses que cheguei de Venezuela, e eu estava numa conferência de uns pastores que estavam fazendo um movimento para evangelizar toda a Venezuela e os 28 milhões de habitantes que tem o país Venezuela. E ele dizia: nós, os venezuelanos, conseguimos enviar mais missionários do que o próprio Brasil, que tem uma igreja rica, uma igreja poderosa, que poderiam estar fazendo muito mais do que nós. Então é impressionante como o Brasil está ficando para trás de muitos países, de muitas nações que não eram alcançadas, se tornaram alcançadas e agora já estão no processo de enviar missionários. Enquanto o Brasil está ficando para trás, porque está ficando em Jerusalém. Eles estão se esquecendo que já receberam o poder e tem que sair de Jerusalém, porque Jerusalém já está bastante evangelizado, né? Verdade, verdade. Mas algo vem aqui à minha memória agora, missionário, que Jesus ele é claro ao dizer que o poder viria sobre nós, né? E esse poder, eu creio que é o poder que vai nos levar a pregar o Evangelho. Se nós não estamos pregando como Jesus nos ensinou que nós deveríamos pregar, ou a igreja do século XXI não tem pregado como Jesus nos ensinou, será que há falta desse poder dentro das nossas igrejas? Se nós formos comparar com o avivamento da Rua Azusa, onde a presença de Deus era algo tão constante e forte que as pessoas que passavam pelas ruas eram contagiadas. Salvação hoje é algo que acontece não com tanta frequência. Quando acontece é 1, 2. E quando essa 1 ou 2 acontece, a igreja já não mais comemora como se comemorava. Parece que uma vida ser salva virou algo tão comum, algo sem importância, que as igrejas já não celebram mais, já não se comemora mais. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, os anjos festejam. Então, isso já me traz a essa reflexão. Primeiro, a igreja brasileira não está tendo esse poder que os impulsiona a pregar o Evangelho. E segundo, se não tem esse poder, se não prega o Evangelho, é porque não há tanta importância com o arrependimento dos pecadores. Okay. O que você pode falar para mim com relação a isso? Você leu no texto que disse que nós íamos, o Pai ia enviar, né, o Espírito Santo. Claro que esse poder é o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Quando Mateus fala que Jesus foi dar a toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, né, e fazei discípulos. Então, nossa missão é indo, fazendo discípulos. Não podemos deixar de fazer discípulos. Por muito tempo a igreja tem pensado que é o id. Não é o id que é a ênfase que Jesus dá. A ênfase é dada no fazer discípulo. Você tem que fazer discípulo como cristão. E Jesus, no capítulo 15 de João, ele fala a respeito disso. Será que nós, atualmente, nessa igreja, estamos alegrando o coração de Deus? A gente estava conversando antes de vir ao ar sobre o termo poder no seu original. Fala um pouquinho para a gente sobre o termo poder, como é que ele se originaliza, né? A palavra poder, da onde ela vem e por que Jesus usou o termo poder. Porque Jesus sabia da origem do poder. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse poder de fato que Jesus derramou sobre a igreja e que já está dentro de nós através do Espírito Santo. Fala um pouquinho para a gente, pastor. A palavra poder, lá em Atos, né, capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis poder. Vem da palavra grego dunamis, que significa dinamite.
verdadeiramente o dinamite, e isso é utilizado nas pedreiras para explodir essas rochas e tudo, mas para nós é no sentido de ter essa autoridade de dissipar as trevas onde nós chegamos. A luz para as pessoas e as sociedades vão se ajeitando. Então nós temos costumes de culpar o governo, culpar tudo isso, mas a igreja, em grande parte, é responsável pelo país, pela nação que está nesse problema, nesse caos. Porque temos um caos de integridade, temos um caos de que a igreja não está utilizando esse poder. Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Mas quando é que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja? Quando nós saímos dessas quatro paredes e avançamos. E quando fala de portas, fala de defesa. Né? O inimigo está com as suas portas fechadas. Mas se a igreja não avança, não tem como destruir essa fortaleza, não tem como destruir essas portas. E como vamos destruir essas portas se a igreja, as pessoas, assim, a igreja que somos nós, não saímos das quatro paredes para evangelizar, para discipular, para falar do amor de Cristo a essas pessoas? E a própria Bíblia fala que nós temos que invadir o campo do inimigo, amarrar o homem forte e saquear os seus bens. Agora, se nós ficamos esperando que o inimigo dê paulada em nós, dentro dos templos, o inimigo vai dar. Seguramente vai dar. E é uma coisa que está passando. O inimigo tem neutralizado a igreja de uma forma que os líderes não têm discernido. Como? O templismo, tudo dentro do templo. Enquanto ele está ganhando lá fora das quatro paredes as almas e ceifando todas elas para o seu reino. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, que muito me chama a atenção. Eu acompanho alguns ministérios missionários, né? Eu acompanho a Jocum, eu acompanho a Janela 1040, né? O missionário irmão André, já li vários livros dele, né? Já vi vários depoimentos, né? do seu trabalho missionário. E eu queria fazer essa pergunta para você, né? Qual tem sido a participação no Brasil, na Janela 1040, no envio de missionários? Né? O que o Brasil tem contribuído, né, na Janela 1040, nas nações onde o Evangelho tem dificuldade de se chegar a essas nações? Se eu não me falha a memória, se não foi na China, foi na Coreia, um grupo de irmãos recebendo Bíblias, né, a gente conversava sobre isso. E a alegria deles ao receberem uma Bíblia, choravam, se alegravam com a sua Bíblia nova. E no Brasil a gente tem irmãos que jogam a Bíblia fora, no Brasil tem irmãos que rasgam a Bíblia, no Brasil tem irmãos que deixam a Bíblia na cabeceira da cama pegando poeira, no Brasil tem desperdício de Bíblias. Né? E aí vem essa pergunta para mim, na Janela 1040, já que o Brasil não se importa com coisas que são tão valiosas e preciosas, que é no caso da Palavra de Deus, né? Qual tem sido a representatividade do Brasil no envio de missionários na Janela 1040? Queria que você falasse para a gente aí, porque você está vivenciando isso, e nada melhor do que uma pessoa que está lá no campo missionário para dizer. Então, por favor, pastor, diz para a gente. Escuta, Leandro, a coisa está tão grave, falando de Brasil na área missionária, que a maioria dos países, até mesmo os que não têm liberdade religiosa, estão enviando mais missionários para a Janela 1040 do que o próprio Brasil. Hoje nós escutamos falar que as igrejas estão cheias, mas de quê? De que estão cheias? E nós necessitamos entender que tem um ditado que diz que a pessoa só passa a dar valor quando perde, né? Porque quando você vê que aquilo que você tem realmente é de grande valor para você e que você está começando a faltar, você vai começar a valorizar isso. Mas um dos maiores problemas é que nós, os brasileiros, as igrejas brasileiras, não estamos valorizando o que Deus valoriza. Estamos valorizando o que nós valorizamos. E aí mudamos todos os aspectos de valor. Jesus diz, olha, existem 2 mandamentos.
que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar a Deus? Como eu posso amar as pessoas? Temos que nos perguntar isso. Será que eu estou valorizando o que Deus valoriza? Então, no campo missionário, nossas finanças do Brasil, de R$1 que nós investimos para o reino, vamos dizer assim, para o reino de Deus, desse R$1, 87% são para os alcançados. Investimos em cristãos. 12% para os não mais ou menos alcançados, vamos dizer assim, e 1% para os não alcançados. Meu Deus. Então, de R$1, 15 centavos é investido em missões transculturais. Então, 87% usamos para os cristãos ou mesmo. seja, para manutenção de templos, para as festividades, congressos, essas coisas. Eventos para crentes, né? Trazendo grandes pregadores, gastando fortunas, né? Exatamente. Com esses eventos. 12% podemos dizer, cristãos em geral, né? 12% podemos dizer que são aqueles que estão se achegando à igreja, que precisam de uma cesta básica, precisam de uma ajuda, né? De um bujão de gás, isso. E 1% é investido para missões. 1%. E missões transculturais, mais do Brasil, porque os missionários são enviados também para campos já alcançados. E a minoria vão para os campos não alcançados. Aí tem uma estatística muito nova, está fresquinha, né? Que eu tive do projeto Yoshua, né? E eles dizem que 800 mil muçulmanos por um missionário. É difícil a estatística, né? É muito grande a diferença, né? Queridos, são dados assim, importantes que nos deixam perplexos, de boca aberta. Mas ouça aqui o que eu vou dizer para você. Eu creio que Deus está abençoando a tua vida, eu creio que Deus está falando com você. Então que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração, esteja sobre a sua vida. Vou pedir ao missionário para dar uma saudação agora em espanhol, vos abençoando também, dando uma saudação em nome de Jesus. Por favor, missionário. Hermanos, que Deus les bendiga e que esté sempre com el Senhor, porque Ele é o melhor. Palavra de transformação. E eu quero deixar uma palavra aqui ao teu coração, uma palavra de gratidão que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu creio que vai ser bênção para você, bênção para a sua casa, bênção para a sua família. Está lá no Salmo 116, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19 e que Deus possa estar abençoando a tua vida. Diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Seol se apoderaram de mim, sofri tribulações e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassivo é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples. Quando me acho abatido, Ele me salva. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor.
Querido, esse salmo é um salmo precioso, é um salmo muito rico, que o salmista Davi deixou escrito para minha meditação e para a sua meditação. O que mais me chama a atenção nesse salmo é que Davi está louvando e exaltando o nome do Senhor, não só pelos livramentos, mas por tudo que o Senhor tem feito ao seu favor. E hoje eu me vejo nesse salmo aqui, louvando ao Senhor com você, louvando ao Senhor com a minha família, louvando ao Senhor com a minha igreja, por tudo que o Senhor tem feito a mim. E eu quero convidar você também a louvar ao Senhor e adorar ao Senhor nesse dia de hoje. Talvez você esteja aí na sua residência, você não tenha o que comer, não tenha o que beber, não tenha o que vestir. Talvez, ouvindo isso, você se sinta desafiado. Mas é assim que Deus quer que eu e você se comportemos diante dele. Ainda que não tenhamos o que comer, ainda que não tenhamos o que beber ou o que vestir, que nós possamos ter força para louvar ao Senhor, que nós possamos ter força para bendizer o seu nome, que possamos ter força para exaltar o nome de Jesus, mesmo diante das diversidades que se levantam contra nós. E é isso que o salmista Davi tem dito e tem nos ensinado. Eu louvo ao Senhor, eu exalto ao Senhor, porque Ele me livrou das minhas lágrimas, Ele me levou do dia difícil, Ele tem me feito bem. É isso que o salmista tem dito para nós. E se você está me ouvindo nessa tarde, e talvez você tenha tido falta de tudo isso que eu tenho dito aqui nesse momento, ou você possa até estar enfermo, deitado numa cama de um hospital, eu quero dizer para você nessa tarde, a mão do Senhor pode te levantar desse leito, a mão do meu Deus pode te levantar dessa enfermidade, a mão do meu Deus pode abrir uma porta que você nem espera nessa tarde, e você receber um telefonema, uma ligação. Isso é a mão de Deus que pode estar nesse momento se movendo ao teu favor. E eu quero profetizar esse salmo na tua vida, eu quero profetizar esse salmo na sua casa, na sua família. Que o Senhor possa te fazer muito bem nesse dia de hoje. Que o Senhor possa te fazer muito bem nesse final de tarde, agora entrando na noite. Que o Senhor possa te abençoar muitíssimo. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, onde você estiver nos ouvindo. Que o Senhor possa te abençoar muitíssimo. Em nome de Jesus, que Deus possa te alcançar nessa tarde, aonde você estiver, abre o seu coração, deixa Jesus entrar na sua história e mudar o cenário da sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma rápida oração com você, porque eu creio que o meu Deus, aonde você estiver, Ele está assistindo a sua oração também, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse exato momento? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as famílias, Senhor, todos os lares, Deus, ao qual a nossa voz está entrando nessa tarde. Deus, essa pessoa que abriu essa janela que é a televisão, para que a nossa voz entre. Senhor, abençoa cada uma dessas famílias, abençoe cada uma dessas vidas. Meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas nessa tarde, que o Senhor possa estender as tuas mãos de misericórdia, de graça, as tuas mãos de milagre, Senhor, possa entrar agora em cada residência, Senhor, curando os enfermos, libertando os cativos. Senhor, essa mulher que está com o coração angustiado, triste, Deus, que o Senhor possa tirar essa angústia, essa tristeza nessa tarde. Esse pai de família que está preocupado, Senhor, com o seu dia de amanhã, Deus, que o Senhor possa atender, Senhor, o clamor desse pai de família. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um desses familiares nessa tarde. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja em cada lar, em cada casa, em nome do Senhor Jesus. Você assistiu Ministério Almas que Clamam, Apoio Cultural, Igreja Vida com Cristo. Participe de nossas programações. Segunda-feira, culto de intercessão às 20 horas. Quinta-feira, culto da vitória às 20 horas. Domingo, Manhã com Deus às 9 horas. E à noite, culto de celebração às 19 horas. Igreja Vida com Cristo. Rua Manuel Libânio da Silva, Lorena Parque. Pastor Presidente Wagner Silva.